Olá, viajante, espero que esteja tudo bem contigo. A gente vai falar nesse vídeo de uma parte importante para você curtir um destino fantástico como é Marrocos. Adoramos Marrocos, mas é um destino que a gente precisa reconhecer que implica certos desafios, né? Nós já fizemos até um vídeo específico para tratar dessas questões, as mais complicadas que você precisa organizar para a sua viagem a Marrocos dar certo, né? Nesse vídeo a gente vai tratar de estadia, né? A gente teve diferentes experiências de estadia em Marrocos e vamos discutir um pouco qual é a vantagem, qual é a desvantagem de você ficar num hotel ou num riad. Vamos lá. A primeira coisa que você precisa imaginar, assim, considerando Marrocos, são os preços, são bem razoáveis, né? Pelo menos se você considerar a Europa, provavelmente você está indo para Marrocos partindo da Europa, né? Onde você paga em euro, como todo mundo sabe, e os preços são um pouquinho mais salgados. Então tem uma vantagem adicional em Marrocos de você estar lidando com preços assim mais competitivos para quem ganha em real, né? Na hora de você escolher o hotel, isso você, ou a estadia, né, de maneira mais geral, isso vai ter que ser considerado, né? Se você quiser fazer economia a todo custo, nos parece que é bastante arriscado, porque tem, enfim, hotéis e estadias e riades, enfim, muito precários, né? A gente foi testemunha disso. Então vale a pena você não abusar da economia e você pegar, enfim, uma coisa mais uma experiência mais razoável, né, mais mediana, mais para alta, né? Ainda assim vai estar mais econômico se comparado à Europa, né? E você vai ter uma experiência de estadia bem legal. Oi, gente, nós chegamos já no Marrocos, chegamos ontem à noite, estamos aqui em Fez. Nós viemos de Barcelona para cá, de avião, chegamos por volta das 5h30, a passagem na imigração foi tranquila, mas a saída do aeroporto e chegar até o Riad é que foi a grande aventura. A primeira grande aventura é com relação à saída do aeroporto e a chegada na Medina. Você tem duas opções, um ônibus ou táxi. O táxi é tabelado, mas aqui eles gostam de negociar preço. Então, nos informaram que seriam 120 dirhams e quando chegamos no táxi, eles nos cobraram 250. E aí você tem que começar a negociação, né? Como viemos de um voo da Espanha, eles pensaram que nós éramos espanhóis, né? Então negociamos, umas 3 pessoas envolvidas e conseguimos fazer por 150. Depois que o taxista, né, conversando e viu que éramos brasileiros, aí ele relaxou e a conversa mudou de tom, ele ficou mais amigável. Quando chegamos no Portão Azul, né, a entrada principal da Medina, aí para encontrar o Riad, que é muito próximo do portão, foi outra aventura, porque aqui dentro simplesmente tem 11 mil ruas e elas são assim muito loucas, né? Elas não seguem um padrão, as casas foram sendo construídas e as ruas foram aparecendo. Então, para chegar aqui, a gente falou assim: não, vamos chegar, é fácil, vimos no mapa. Gente, o GPS não funciona aqui dentro, esquece tudo isso, né? Você tem até uns mapas que te orientam mais ou menos, mas chegar é difícil. E nós achamos que íamos conseguir sem nenhum tipo de guia. Então a gente ia e voltava, os guias atrás da gente, eles cobram uma graninha, e a gente, não, muito obrigado, não, muito obrigado, e voltava, passava por eles novamente, eles só olhando a gente, enfim. Uma hora nos desesperamos, e aí o Carlos pediu a um comerciante uma ajuda. E ele, muito simpático, depois viu que nós éramos brasileiros, futebol, coisa e tal, o Brasil e o Marrocos são países irmãos, enfim. Ele nos ajudou e nos trouxe até a porta do Riad, né, com muita boa vontade e assim realmente fazendo um favor, não cobrou nada por isso. Essa é só nosso início da aventura aqui na África, no Marrocos, né? Vamos falando tudo o que acontece por aí e nos acompanhe no Laura no Mundo. Então você já viu que andar por uma Medina, pelas vielas de uma Medina, não é nada muito fácil, né? Em boa parte dos casos é lá onde você vai encontrar o riad. O riad é uma casa típica, digamos assim, da Medina e do seu entorno, né? É onde você encontra, digamos assim, a vida mais característica de Marrocos, a estética, a comida, enfim, o acolhimento. É fantástico, é uma experiência fantástica. O que vocês estão vendo aí é o Riad em Fez, né, que nós reservamos pelo Booking. Um Riad, digamos assim, intermediário, ele não tem nenhum luxo, pelo contrário, ele parece ser um pouco modesto.
Nós tivemos uma grande dificuldade, como a Úrsula já falou, para chegar nele, né? Mas ficamos muito satisfeitos, assim. Foi um choque, assim, primeiro, né? E lidar com aquela Marrocos que estava no nosso imaginário, né? Enfim, é tudo muito barulhento, muito cheiro, mas é isso que se espera para quem vai para Marrocos, né? O café da manhã foi bem razoável, em geral é muito bem servido, né? E daí a gente foi para Rabat. Rabat a gente tomou o cuidado de reservar um outro riad, então foi nossa segunda experiência, né? Com esse tipo de estadia e foi uma experiência simplesmente maravilhosa. Esse riad a gente logo percebeu que ele estava em outro nível, ele também foi um pouco mais caro, também reservado pelo Booking. E tudo muito organizado, o serviço impecável, assim, ficamos muito satisfeitos, assim. Um dado que eu acho que dá conta um pouco para quem esse riad, digamos assim, a quem ele atende, né? Essencialmente você tinha europeus, né, ali instalados, né? Mas é um serviço muito bacana e com uma imensa vantagem, né? Ele não estava dentro da Medina, né? De Rabat, mas no seu entorno, né? Isso faz muita diferença, isso diminuiu muito o nosso estresse para chegar no Riad. Né? Essa é uma conta que você, portanto, vai ter que fazer. Né? Se você estivesse dirigindo para uma Medina, né, muito grande, muito confusa, né? A de Fez, por exemplo, ela é referida como a maior Medina do mundo, assim eles anunciam, né? Você vai ter que contar, né? Eu acho que a ideia é essa, com um guia para chegar, já coloca isso na sua conta, porque vai ser realmente preciso, né? Não foi o caso da nossa passagem como eu disse, pelo Riad em Rabat, cujo acesso foi muito tranquilo e gostamos demais. Então eu acho que a experiência do Riad pode ser uma experiência muito interessante se tomado alguns cuidados, né? Em Marrakech a gente se instalou em um hotel, né, convencional, que parecia ser um hotel intermediário em termos de luxo, né, e qualidade. Nos deparamos com um hotel que exigia cuidados, manutenção, achamos que ele estava... Parece que em algum momento da história dele ele foi um hotel grande, mas que está vivendo uma certa decadência, mas sem queixas maiores, né? Ele estava na redondeza da imensa Medina de Marrakech, então o acesso foi muito tranquilo, isso foi uma vantagem, o café da manhã foi muito bom, né? Os serviços são assim mais ou menos, né? Considerando o que a gente viveu no Riad, na nossa experiência não se compara, né? O Riad ganha de lavada da nossa experiência com o hotel. Então é isso aí, eu espero que o vídeo tenha ajudado vocês a pensar um pouco a estadia, né, em Marrocos, esse país incrível, né? Eu acho que não é que uma coisa seja necessariamente melhor do que a outra, né? Eu acho que você tem que pensar um pouco o estilo de viajante que você é, né? Enfim, você vai ficar mais bem acomodado, mais relaxado, mais à vontade, né? E eu espero que esse vídeo tenha ajudado trouxemos aí alguns parâmetros para você pensar e avaliar de acordo com seus próprios interesses, né? Vai na fé, é um país incrível, você vai se divertir demais, né? Eu acho que vai ser uma viagem realmente maravilhosa. Gostou do vídeo? Então já deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e até o próximo vlog. Tchau!